A Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 33, nos versículos de 1 a 23. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Eu ri porque no capítulo de ontem, do bezerro de ouro, Deus e Moisés ficavam falando sobre o povo. Ah, o teu povo, o povo que tu tirou. E agora aqui, ó, ele diz: você e o povo que você tirou da terra do Egito. Se tu não assistiu o vídeo de ontem, por favor, assiste, porque é um vídeo muito forte e é um divisor de águas no livro de Êxodo. Então aqui o próprio Deus fala Abraão, Isaque e Jacó. Então ele está reiterando, né, que esta aliança, que esta promessa para o povo de Israel, para Moisés, começou com Abraão, Isaque e Jacó. 2. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Não falei para vocês que este versículo iria se repetir muitas e muitas vezes ao longo do Pentateuco, porque nós não podemos esquecer que o autor do Pentateuco é Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio são os 5 primeiros livros da lei, da Torá, e foram escritos por Moisés. Então ele repete este versículo, porque esta é a promessa de Deus para o povo de Israel, que Deus iria destruir os inimigos, ia desapossar um a um, pouco a pouco. E eu já expliquei para vocês o significado dos cananeus, dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, que simbolizam pecados, tentações, desafios, problemas, questões, obstáculos, dificuldades que o povo de Israel teria que vencer, que superar. O anjo está com letra maiúscula, e toda vez que a gente fala de anjo, que a Bíblia fala em anjo com letra maiúscula, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a presença, a glória, a majestade de Deus. 3. Vão para uma terra que mana leite e mel. Essa é outra expressão corriqueira, repetida, reafirmada, reiterada. É uma terra abençoada, porque leite e mel são bênçãos, são alimentos abençoados, ricos, que indicam fartura, abundância, prosperidade. Tu tem leite, tu tem iogurte, tu tem coalhada, tu tem doce de leite, tu tem manteiga, que mais que dá para fazer com leite, creme de leite, enfim, muitas coisas tu consegue fazer a partir do leite e com o leite, né? Nem se fala. E o mel é um presente de Deus, é um mimo de Deus para os seres humanos. Então, quando Deus fala que essa terra mana leite e mel, está dizendo que essa terra é abençoada, é uma terra próspera, é uma terra sagrada, é prometida, é escolhida, é consagrada, é reservada, é uma bênção, é um dom, é uma dádiva, é um presente. Tudo isso se resume na terra que mana leite e mel. E nós já vimos esse versículo várias vezes e ele vai continuar se repetindo. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Então a gente viu no capítulo de ontem
que Deus disse que o povo era teimoso, Arão disse que era um povo propenso para o mal. Então, sim, o povo era teimoso? Sim. Era propenso para o mal? Sim. Mas o que quer dizer isso? Nós, seres humanos, somos caídos, pecadores, pecaminosos. Há em nós esse vírus, essa bactéria, esse fungo, esse germe, esse micróbio chamado pecado. O único antídoto, a única vacina, o único remédio, a única cura é o Senhor Jesus. Por isso Jesus morreu na cruz. Por isso Jesus derramou o seu sangue para nos perdoar de todo o pecado, para nos livrar do poder do pecado, da presença do pecado, da força do pecado, da culpa do pecado. Nós somos salvos em Cristo Jesus, porque Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele nos salvou, nos redimiu, nos perdoou, apagou o escrito de dívida. Então, esse povo teimoso somos nós. Esse povo rebelde somos nós. Esse povo murmurador somos nós. O único antídoto para o pecado é o Senhor Jesus. É tu te arrepender, é tu confessar, é tu receber Jesus no teu coração, é tu abrir a tua vida para te encontrar com o Mestre, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o teu único e suficiente Salvador, o teu amigo fiel, que morreu na cruz para te salvar. Então, Deus está dizendo que não vai andar com o povo, porque esse povo é teimoso. E ele, se andasse com o povo, iria destruí-lo, porque a santidade de Deus é fogo consumidor. 4. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Então, olha só, prantear. Estudamos em Eclesiastes, há tempo de chorar e tempo de prantear. Chorar, todo mundo chora. Prantear são questões muito pontuais, fortes, situações limites, crises gravíssimas que temos na vida que exigem de nós um pranto. O pranto vem a ser um choro desesperado, compulsivo. Também temos vídeos no canal sobre isso, porque a Bíblia fala do pranto. E quando a gente peca, a gente tem que prantear mesmo, para que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, se compadeça de nós. Então, o que o povo está fazendo aqui? Está pranteando. Entrou no modo desespero. Por quê? Porque isso que Deus falou e que Moisés relatou, né, para o povo, está sendo dito como más notícias. Sim? Deus está dizendo: eu não vou andar contigo, eu não vou mais contigo. Então o povo se pôs a prantear. E aí vem essa frase, ó: nenhum deles usou as suas joias. Pensa que ele já tinha dado as argolas tal de ouro para Arão para fazer o bezerro, né? Só que ainda tinha joia, pedras preciosas. Olha, eu imaginando, né? Se já tinham dado o ouro, ficou prata, pedras preciosas, outros metais preciosos, não sei, né? Só que aí diz: nenhum deles usou as suas joias. Eles estavam se considerando um lixo, uma escória. Estavam no chão. Então eles não usaram suas joias. Olha que interessante. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria.
Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Não parece um pai irado? Uma mãe irada repreendendo seus filhos? Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Porque tu lembra que eles eram escravos. Mas depois da 10ª praga, morte dos primogênitos, Deus disse: peçam para o seu vizinho, peçam para a sua vizinha joias, né? Ouro, prata, vestes, roupas, coisas valiosas. E o povo foi dando para eles ir embora, vão embora. Eles estavam com medo daquele povo e do Deus dos hebreus, né? O Deus daquele povo. E eles saíram despojando os egípcios. Então eles saíram com as mãos cheias de joias, de ouro. E agora Deus está repreendendo o povo. E aí vem essa advertência, ou essa orientação. Tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Vão dormir sem janta? Vão ficar de castigo? Vão tirar o celular? Né? O que os pais fazem? Castigam seus filhos para que eles entendam, para que eles se entristeçam e se arrependam. E Deus, como um pai amoroso, justo e fiel, faz isso conosco. Me lembrei do profeta que Deus disse: eu vou tirar a alegria dos teus olhos, a delícia da tua alma. Era a esposa dele. Mas tá, vamos para o 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Olha que coisa mais linda! A tenda do encontro. Eu me encontrarei contigo. Nós temos um Deus que quer se relacionar conosco. E Moisés pegava a tenda e a armava fora, bem longe do arraial. E isso é uma lição para nós. Tu quer te encontrar com teu Deus? Tu tem que silenciar as vozes. Eu digo, na nossa época, desligar o celular, colocar o celular em outro lugar, em outro quarto, em outro aposento, bem longe. Tu tem que te conectar com o teu Deus. Te afasta, fica sozinho, sozinha. O Senhor Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai em secreto. E o teu pai, que te vê em secreto, que te contempla, que sonda o teu coração, ele vai receber a tua oração. Então aqui Moisés costumava. Isso quer dizer que era um hábito, que era uma prática, era uma disciplina espiritual. Aquilo que tu faz diariamente, com frequência, é importante para ti. É um valor para ti. Então, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. O que é o arraial? Aquele povo, aquele tumulto, tudo aquilo. E ele a chamava da tenda do encontro, porque ele ia se encontrar com o seu Deus. Sabe aquele lugarzinho que tu gosta de ficar? Aquela cadeira, aquela poltrona, aquele sofá, aquele tapete, aquele cantinho. Gosta de caminhar, de ir para o monte? Onde que tu vai? Para te encontrar com o teu Deus. Para falar e ouvir o teu Deus. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Então, isso é outra lição. Quando tu tem uma vida de oração, de comunhão com Deus, todos à tua volta
Observa. Eu observava meu pai. Meu pai orava de joelhos na beira da cama. Minha mãe orava de joelhos, só que ela usava um tapetinho. E a gente achava aquilo ali uma relíquia, aquele tapetinho da minha mãe, onde ela se ajoelhava. A gente é criança, a gente é adolescente, a gente é jovem, a gente é adulto. E a gente admira quem tem vida de oração. Quem se senta quieto e vai ler a Bíblia. Fica horas lendo a Bíblia. Ouvindo a palavra de Deus também. Tu pode ouvir, já falei muitas vezes. Tu não pode ler, não tem esse tempo. Ouve. Coloca para ouvir. Faz as tuas obrigações, teus afazeres, ouvindo. O Senhor fala conosco. E aqui tu tá vendo que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Então, a gente está criando um hábito e dando um exemplo. 8. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Olha, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é respeito, é reverência, é temor. Isso aqui é forte, sabe? Respeita. Eles sabiam. Moisés vai se encontrar com Deus. Moisés, fala tu com Deus, né? Eles tinham medo, eles viram do que esse Deus era capaz, né? Quando... Interessante, né? Seguiam-no com os olhos. As pessoas nos observam. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Então, se tu buscar a Deus, tu vai encontrar. Todo que bate, a porta se abre. Tudo que busca, encontra. Tudo que pede, recebe. Mas tu tem que ir ao encontro de Deus. Tu tem que orar. Tu tem que achar esse teu lugar na presença de Deus. Moisés entrava na tenda e a coluna de nuvem se punha à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. O Senhor fala conosco. O Senhor buscava Adão na viração do dia para conversar. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Então, é um testemunho aqui que impactava aqueles que o seguiam com os olhos. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Então, o Senhor falava com Moisés face a face. Deus falava face a face com Moisés, como um amigo. O Senhor Jesus disse: eu não vos chamo mais servos. Quer dizer, vocês não são mais escravos, vocês são amigos. Eu chamo vocês de amigos. E nós sabemos como é valioso um amigo, uma amiga. Alguém com quem tu pode ser quem tu é, falar e ouvir também, né? Moisés falava face a face com o Senhor, como quem fala com o seu amigo. 12. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo? Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou o favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho,
para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Então aqui, o que está acontecendo? Moisés está querendo saber o caminho de Deus. Me faz saber o teu caminho, Senhor. Seria algo como: Senhor, me ensina a fazer toda a tua vontade. Me mostra, me revela qual é a boa, agradável e perfeita vontade. A tua vontade. Então ele está pedindo para Deus: eu quero saber o teu caminho. E eu já disse para vocês, nós podemos falar com o Espírito Santo e perguntar para ele: Espírito Santo, o que tu está fazendo? O que tu queres que eu faça? Me mostra, me ensina, me explica. Quando tu é uma criança e teu pai, tua mãe estão fazendo alguma coisa, tu diz: pai, o que tu está fazendo? Mãe, o que tu está fazendo? O que é isso? Não é o que as crianças fazem? Nós devemos chegar na presença de Deus como crianças. Chegar para o Espírito Santo e perguntar: o que tu está fazendo? Está te movendo? De que forma? Como eu posso colaborar, servir, obedecer? O que eu posso fazer? Como que eu devo me comportar? O que eu devo fazer ou deixar de fazer? Me dá o comando, me dá a direção, me guia, me explica, me ensina, me mostra, me revela. Como uma amiga disse: desenha para mim, Espírito Santo, o que tu queres que eu faça. O Senhor Jesus disse que fazer a vontade de Deus era comida e bebida. Ele vivia para fazer a vontade de Deus. Então, aqui, Moisés mais uma vez está apontando para o Cristo. Que Jesus veio cumprir toda a vontade de Deus. Fazer tudo o que estava escrito a respeito dele. Cumprir tudo. Fazer tudo. E aqui é muito lindo, né? Quando ele diz: para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. Porque parece que tem uma queda de braço, né? O povo é teu. Não, mas foi tu que tirou o povo. O diálogo do capítulo anterior, né? Eu tô falando muito influenciado pelo que a gente leu no capítulo 32. Mas Moisés conversava de coração aberto com Deus, face a face. Então, ele diz, ó: lembra-te que esta nação é teu povo. É forte, né? 14. Deus respondeu: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Observa que Deus está se dirigindo a Moisés. A aliança, o pacto, é com Moisés. A minha presença irá contigo, Moisés. Eu vou dar descanso para ti, Moisés. Deus respondeu. Foi Deus que falou: a minha presença irá com você e eu lhe darei descanso. Porque quem é que estava se relacionando com Deus? Moisés. E aí vem um versículo que já temos vídeos no canal. Um versículo lindo, maravilhoso, que é uma oração na minha vida, na nossa vida, e deve ser na tua também. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Então, nada importa, nada tem valor, nada faz sentido, nada tem sentido se a presença de Deus não for conosco. Se nós não estivermos na presença de Deus, se a boa mão de Deus, a mão poderosa de Deus não estiver sobre as nossas vidas. Com Israel, era a coluna de nuvem, a coluna de fogo, né? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então aqui, ó, tá bem claro: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Nós precisamos de ti, Senhor.
da tua presença, do teu Santo Espírito. 16. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés é um mediador, é um intercessor. É alguém que está, como ele diz, entre Deus e o povo. Então, ele está deixando bem claro que o povo de Deus é separado dos outros povos da terra. Nós somos peregrinos. Nós somos forasteiros. Nós somos hóspedes, estrangeiros, visitantes. A gente está no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos separados, consagrados, santos e santificados. Esse tem sido o ponto alto, o objetivo. Primeiro, Deus está separando um povo, criando um povo santo. E aqui o próprio Moisés está dizendo para Deus: somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra. 17. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Deus está dizendo que conhece Moisés pelo nome. Está dizendo que Moisés alcançou favor diante dele. Assim como ele falava para Davi, e Davi dizia: quem sou eu? Então aqui o Senhor está reforçando essa amizade, essa aliança com Moisés. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Davi disse: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, aqui, este versículo está falando de bondade e de misericórdia. O que acontece? O nosso Deus, ele é bom. O nosso Deus é misericordioso. Ele é fogo consumidor. Ele é santo, ele é justo, mas ele é bondoso. E ele é misericordioso. Então, ele está dizendo que a parte, vamos dizer assim, o caráter, o atributo dele, que Moisés vai desfrutar, usufruir, é da sua bondade e da sua misericórdia. Como Davi também falou isso. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Porque é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. São as misericórdias de Deus. São pelas misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. Nós somos salvos, porque Deus é bondoso, benigno, bom. Porque as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Então Deus está dizendo que é isso que Ele vai reservar para Moisés, que vai apresentar para Moisés a bondade e a misericórdia. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Quem é a rocha mais alta que nós? Os nossos pés estão
fixados, firmes sobre a rocha. Quem é a rocha? É o Senhor Jesus. Então aqui o Senhor, Deus eterno, está falando sobre o Senhor Jesus. Quem é que aplaca a ira de Deus? Jesus. Quem é que foi o mediador entre Deus e o povo? Jesus. Então Moisés é uma tipologia, uma simbologia, uma alegoria, uma figura, um tipo de Jesus, do Senhor Jesus, do nosso Salvador. E por isso que isso ainda está, há um véu sobre os nossos irmãos que ainda não viram, que não tiveram essa revelação. Mas aqui, ó, é Jesus. Eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha e o cobrirei com a mão até que eu tenha passado. Paulo diz que a nossa vida está escondida em Cristo. Então, há um lugar, uma fenda dentro da rocha, onde nós podemos nos proteger, nos refugiar, sermos guardados, livres da ira. (23) Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Então, a nossa vida está escondida em Cristo. Os nossos pés estão sobre a rocha. Nós estamos numa rocha mais alta que nós. O Senhor Jesus é a rocha, é a pedra angular, a pedra que foi rejeitada, mas é a pedra que nos salvou. A glória de Deus se manifestou em Jesus. E aqui nós temos mais uma prova disso.